Eleições 2022. Olha, tivemos à noite desse domingo o primeiro debate eleitoral entre candidatos ao governo do estado de São Paulo, promovido pela TV Bandeirantes, e com troca de farpas entre os participantes. Reportagem de Nani Cox. No primeiro debate das eleições de 2022, os candidatos ao governo de São Paulo trocaram ataques e apresentaram propostas. Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, lideraram as ofensas, mas Vinícius Poit, do Novo, também criticou as gestões tucanas e petistas. A primeira troca de farpas foi entre Haddad e Tarcísio. Ao responder uma pergunta, o candidato do Republicanos mencionou a rejeição à administração do adversário à frente da prefeitura, questão também mencionada por Garcia. Haddad respondeu, chamando o presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio, de genocida. Outros candidatos também atrelaram a figura do ex-ministro à do presidente, em tom de descrédito. Tarcísio disse ter orgulho do governo federal e se colocou como uma alternativa em São Paulo. Então me atrela o governo Bolsonaro mesmo, eu tenho orgulho de ter participado desse governo, eu tenho orgulho da porta que o presidente Bolsonaro me abriu, e isso não é negativo. Eu acho que ficou claro ali as mazelas de 28 anos do governo PSDB. A gente teve condição de mostrar que ao longo da nossa trajetória a gente pôde tirar projetos do papel. Acho que ficou claro para todo mundo que o PSDB já deu e que o PT não dá. A figura do padrinho político foi usada por Tarcísio e Haddad para atrelar Rodrigo Garcia ao ex-governador João Dória. O tucano, que tenta se distanciar do antecessor, não mencionou Dória durante as 2 horas de debate e disse que não precisava de padrinho político. Garcia ainda exaltou feitos da gestão e relembrou diversas vezes que fez parte do governo de Mário Covas. Rodrigo disse não querer fazer parte do que classificou de guerra ideológica promovida pela polarização na corrida presidencial. Garcia deu boas-vindas a Tarcísio de Freitas, assim como Fernando Haddad. O petista ainda fez críticas aos 28 anos de gestão tucana. Haddad elogiou o nível do debate, mas disse esperar que os próximos tenham outro foco. Uma ou outra exceção, que achei que saiu do tom, achei que foi bom. Mas as pessoas se corrigem. Às vezes a primeira vez que a pessoa está participando de um debate, ela ainda não tem o traquejo e passa do limite. Olha, eu acho que apesar de tudo foi bom. A gente falou muito do passado, mas acho que sobrou tempo para falar de futuro. O que eu espero é que nos próximos debates a gente possa reservar para as propostas mais tempo. Vinícius Poit tentou evitar o embate com outros candidatos e usar o tempo para se apresentar ao eleitorado. O nome de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, foi mencionado algumas vezes. O mineiro foi o primeiro integrante do partido a vencer, com folga, as eleições para o executivo estadual. O candidato do Novo ainda reforçou a imagem de antipetista e empreendedor. Poit elogiou o debate e fez um apelo aos adversários. O primeiro debate foi bom, foi um aprendizado para alguns que não tinham participado de um debate ainda. Eu venho do comércio, eu sou empreendedor, né? Estou acostumado a fazer negócio, gerar emprego, e participar de um debate dele é a oportunidade de mostrar para a população que tem uma opção. Mostrar à população que tem proposta, sem fundão. Só com vaquinha eleitoral dá para fazer. Eu só peço que meus colegas apresentem mais propostas e soluções e não fique aquela brigalhada que ficou no começo do debate, que é ruim. Elvis César, do PDT, também aproveitou o primeiro debate para se apresentar. Mencionou ideias para o Estado e exaltou os feitos durante os anos à frente da Prefeitura de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Elvis César também se colocou como uma alternativa. E já fiz o que estou me comprometendo no meu plano de governo. Então essa oportunidade é única de alcançar o maior número possível de eleitores e mostrar que São Paulo tem opção. Opção de um novo candidato que possa sair dos mesmos. E que um candidato que tem experiência e que já tenha feito. O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, não parou para falar com a imprensa. Os temas mais abordados foram na área de educação, segurança, emprego e combate à fome.
Bom, já dos nossos comentaristas, Amanda Klein, foi um debate ao governo de São Paulo mais nacionalizado, né? Principalmente com troca de farpas entre o atual governador e o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Pois é, Tiago, você sabe que eu estava esperando um debate mais morno, até fiquei contente, porque logo no primeiro bloco eles já protagonizaram alguns embates, alguns momentos bastante quentes. De uma forma geral, Tiago, acho que todo mundo tem o que comemorar, mas tem muito o que melhorar também. Por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, né? Ele foi muito técnico, respondeu a tudo, tem aquela decoreba de enciclopédia, mas fica claro que ele tem pouca intimidade com o estado de São Paulo. Ele não consegue se aprofundar muito em uma série de questões. Rodrigo Garcia e Fernando Haddad são os candidatos mais bem preparados, conhecem São Paulo profundamente, mas também escorregaram em algumas cascas de banana. Por exemplo, o Haddad, num primeiro confronto, uma tentativa ali de dobradinha, de jogar junto com o Tarcísio de Freitas, tentando justamente reproduzir essa polarização que existe na cena nacional entre Lula e Bolsonaro, recebeu uma invertida de Tarcísio de Freitas, que no final da resposta dele disse: olha, se você quiser procurar o pior prefeito da história de São Paulo, dê um Google para ver quem vai aparecer. O Haddad acusou o golpe, respondeu, assim que retomou a palavra, respondeu dizendo para googar ali no candidato genocida para ver quem aparecia, que era Bolsonaro, fez referência às 700 mil mortes de Covid e respondeu a Tarcísio de Freitas, respondeu à altura, mas depois disso ficou um pouco desconcertado, desconfortável no debate, sempre com um semblante muito irritadiço, né? Ele ficou num tom irritado e respondendo as perguntas, inclusive a Rodrigo Garcia, talvez um pouco acima do tom, demonstrando ali as diferenças em relação ao PSDB, elencando algumas propostas, até propôs um salário mínimo em São Paulo de R$ 1.580, então fez algumas propostas mais factíveis, mas um pouco acima do tom. Quanto a Rodrigo Garcia, eu acho que faltou ele defender melhor o seu legado em São Paulo, tentou esconder seu padrinho político, que é João Dória, e faltou defender melhor o legado desses 4 anos de governo de São Paulo. Ele foi alvo, foi vidraça de todos os candidatos ali, porque afinal de contas é o atual governador. Os outros dois, Vinícius Poit e Elvis César, notadamente não têm propostas para o estado de São Paulo. O Vinícius Poit até protagonizou alguns lances interessantes, ficou muito em cima daqueles clichês, frases feitas, do tipo fundo eleitoral, empreendedorismo, que obviamente não são uma solução para um estado do tamanho, dos desafios e da complexidade de São Paulo, mas houve um momento interessante em que ele perguntou a Tarcísio de Freitas por que ele estava, como é que ele justificava a aliança com figuras envolvidas com corrupção como Eduardo Cunha e Valdemar da Costa Neto. O Tarcísio de Freitas saiu pela tangente, não respondeu. Salvaram-se todos no final. O Tarcísio passou aí pelo seu primeiro debate, sua primeira prova de fogo, sem grandes arranhões, tentou dar uma de engraçadinho com a Haddad, logo tomou uma invertida, depois fez uma pergunta mais dura, mais incisiva para o Rodrigo Garcia, dizendo que ele esconde seu padrinho político, tomou outra invertida do Rodrigo Garcia, dizendo que ele não tem padrinho político, quem tem ali, quem está amando do chefe é o Tarcísio de Freitas, uma referência a Bolsonaro. Enfim, há vários ajustes a se fazer, mas foi até acho que um debate acima do prometido para o telespectador. Houve alguns embates interessantes. Gostou do debate também, Mota? Essas discussões agora são boas oportunidades do que para o eleitor? Esses debates são sempre uma oportunidade para a gente aprender um pouquinho mais sobre os políticos, né? Todos eles têm a chance de brilhar, mas também a chance de afundar. Não é fácil. Um debate você precisa ter conhecimento, você precisa ter experiência política, ajuda muito, mas também presença de espírito. O candidato tem poucos segundos para resolver qual é o tom que ele vai dar à pergunta, se ele vai elogiar, se ele vai atacar. Ficou famoso um debate nos anos 60 entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, então era Richard Nixon e Kennedy, e o Nixon perdeu esse debate porque a câmera estava filmando ele, né? Por um ângulo desfavorável, ele começou a suar, e isso passou uma impressão muito ruim para os eleitores. Olha, dizer que Haddad é mais preparado do que o Tarcísio é uma afirmativa da Amanda que eu respeitosamente discordo. Qualquer um que já assistiu uma apresentação do Tarcísio fica muito impressionado com o domínio que ele tem dos fatos, dos projetos do governo, com o conhecimento que ele tem do Brasil, não só de São Paulo, do Brasil inteiro. O Haddad tem uma posição vulnerável. Eu segui o conselho do Tarcísio. Eu vim aqui na internet, fiz uma pesquisa
por pior prefeito de São Paulo. Olha, o Tarcísio tem razão, só dá um nome lá. Essa acusação que o Haddad fez de genocida o prejudica muito, porque ela demonstra duas coisas. Primeiro, um desconhecimento básico de português, do significado da palavra genocida. E depois, um desconhecimento de história. Uma pessoa que usa essa palavra com essa leviandade nunca estudou o que aconteceu no mundo nos últimos 100 anos. O Rodrigo Garcia, ele tem mesmo que se livrar do Dória, porque o Dória lembra a gente do fique em casa, o fechamento de negócios à força, ir para Miami no meio da pandemia e o tal protagonismo vacinal que o Dória assumiu numa tentativa de confrontar o presidente da República quando ele, Dória, se elegeu, todo mundo vai lembrar, com o famoso Bolsodória. O Poit tem razão de usar o Zema, porque é a carta que ele tem. Ele não pode ficar lembrando a toda hora que o partido dele, o Partido Novo, tem um candidato à presidência desconhecido com chance zero de ganhar. Agora, o que o Poit não pode lembrar aos seus eleitores é que o Zema foi eleito em 2018 apoiando o presidente Bolsonaro. E outra coisa que é muito ruim para o Poit, se os eleitores dele souberem, por exemplo, que o candidato que o Partido Novo lançou ao governo do Estado do Rio em 2018 agora está apoiando Marcelo Freixo, ex-PSOL, atual PSB.